Bom dia, Angelina. Bom dia. Feliz sábado a todos. Já temos 28 Feliz conexões, graças a Deus. Né? Sábado. Temos aqui a irmã Claudinete, irmã Fátima, mãe de Davidson, Douglas. Tudo bem, Douglas? Irmã Francisca Áurea, Rosângela, José Josenildo, Josi. Que bom, Josi, que você está conosco. Saudade de você, irmã. Francinildo, que bom, irmão. Saudade. Aí em Goiás, já é pai. Eduardo, irmão Eduardo do Frutilândia. A Fátima, lá do Bela Vista. Edjane, irmã lá de Guamaré. Lidiane, lá de Lages. Aí depois de Lidiane aqui nós temos irmã Josineide do Bela Vista. Jefferson, né, de Thalita. Toinha, mamãe, Joelcio, Vilma Tiago, Jaqueline, Monailson, Janimeire, Elza, Alfredo, irmã Antônia, mãe de Lígia, Nilza, irmã Raimunda, irmão Lopes e Ceissa Dependências. Sejam todos bem-vindos nesse culto matinal de sábado. Eu vou pedir a Jaqueline que faça a oração. Jaqueline, tá ouvindo? O motivo da oração de hoje é pela comunhão dos irmãos, pela união entre nós. Por favor, faça a oração antes do estudo da lição, pela comunhão entre os irmãos. Jaqueline. Oremos, querido Pai, grandioso Deus, muito obrigado por essa manhã de sábado maravilhosa entre amigos e irmãos. Sim, Deus. Pai bondoso, te suplicamos, Pai, desce sobre nós o teu Espírito. Sim, Deus. E que essa igreja, Pai, em comunhão uns com os outros, possam celebrar as tuas boas novas. Verdade, Deus. Porque é tão bom, Senhor Deus, estarmos unidos como igreja. Verdade. E só através da comunhão contigo podemos, Senhor Deus, alcançar. Então, por favor, cuide de nós para nos mantermos juntos nessa obra, né, nessa obra final. E nesse momento, Senhor Deus, pedimos a bênção inicial sobre todo o estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada, Jaqueline. Vamos ver aqui o assunto que vamos estudar, né, a partir de hoje, nessa segunda semana da lição, né, os temas do Evangelho de João. Nós começamos a semana passada, vamos estudar esses temas maravilhosos agora em outubro, novembro e dezembro, o último trimestre do ano. E a lição número 2, que começa hoje, tem um título, Sinais da Divindade. O verso para memorizar está em João 11, 25 e 26, pelo menos o 25, todos nós sabemos de cor, né? Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o 26, e todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? A pergunta fica para nós também, você crê nisso? Então, irmãos, a Bíblia, toda ela, deixa bem claro de que Jesus é o Filho eterno. Ele é divino e eterno, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Ele é um com o Pai, né? Ele não é criado, não é derivado do Pai nem do Espírito Santo. Jesus é aquele que criou tudo que existe, como está lá em João, capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era a palavra ou o verbo, porque verbo é a palavra em ação. Quando eu dou aula de verbos, eu explico isso. Gente, verbo é uma palavra de ação. Por isso que algumas versões da Bíblia dizem que Jesus era a palavra. E outras dizem ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a Bíblia deixa claro, João deixa claro a divindade de Cristo, né? Assim, o Filho sempre existiu. Nunca houve um tempo em que Jesus não existisse. Ele sempre existiu, certo? Embora Jesus tenha vindo a esse mundo e tomado sobre si a nossa natureza humana, ele sempre manteve a sua divindade. E em momentos específicos ele disse e fez coisas que revelaram a sua natureza divina. Os milagres, não é? Ler os pensamentos das pessoas, nós vemos ali no momento daquele... no momento em que ele curou aquele paralítico que foi descido do teto, né? Os judeus ali estavam pensando entre si, quem pode perdoar pecados senão Deus? Quando ele disse, os teus pecados te são perdoados. E ele leu o pensamento deles e disse, o que é mais fácil eu dizer, os teus pecados estão perdoados, ou toma o teu leite e anda, vá para a tua casa. Mesma coisa, né? Então, Jesus leu ali os pensamentos naquele jantar também na casa do ex-leproso, né? Quando a mulher lavava ali os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas e derramava o vaso de alabastro aos seus pés, e ele leu os pensamentos que eles diziam assim, se ele fosse realmente profeta, ele saberia que mulher é essa que está tocando nele, né? E aí ele fez a pergunta ali a Simão, né, sobre quem vai se sentir mais grato, né, com a questão do perdão ali, para ele perceber que ele tinha sido curado e não estava nem aí para Jesus, não estava servindo a Jesus com o coração inteiro como Maria estava. Então, essa verdade era importante para João Evangelista, né? Por isso, ao narrar alguns dos milagres de Jesus, ele os usou para indicar a divindade de Cristo. Olha, esse é o Cristo, esse é o Messias. Somente ele pode fazer esses milagres. Jesus não apenas disse coisas que revelaram sua divindade, mas ele confirmou suas palavras com obras que manifestaram essa natureza divina. Quando João o Batista estava preso, que mandou 2 discípulos dele para perguntar a Jesus, és tu o Messias ou esperamos outro? Jesus disse, fica aí observando. E eles passaram o dia ali, Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus pregando aos pobres, Jesus acolhendo as crianças, Jesus fazendo sinais e maravilhas ali. Ele disse, agora vão e digam a João o que vocês viram. Só isso. Ou seja, as obras de Jesus confirmaram que ele era e é e sempre será o Filho de Deus, Deus em carne, Deus verdadeiro. Então, a lição dessa semana vai analisar 3 dos maiores sinais realizados por Jesus que mostram a sua divindade. O mais surpreendente é que em todos esses casos, algumas pessoas não creram no milagre. Pessoas que testemunharam ali não creram no milagre e nem perceberam o seu significado. Após o milagre, alguns se afastaram de Jesus, outros aumentaram a sua cegueira espiritual, ou seja, endureceram seus corações, e outros começaram a planejar a morte de Jesus. No entanto, muitos passaram a crer que ele é o Messias. E você realmente crê que Jesus é o Messias, Jesus é Deus, Jesus é o Salvador? Então, vamos investigar os sinais da divindade de Cristo essa semana na lição da Escola Sabatina. São 5h40. Vamos orar para a irmã Raimunda, lá de Lages, estudar o tema do livro Serviço Cristão. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Como é maravilhoso, Senhor, sabermos que Jesus é Deus, um contigo, eterno, divino, e ele se fez carne e habitou entre nós. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e ele ficou com a nossa aparência por toda a eternidade. Um homem muito mais baixo do que Adão. Jesus ficou baixinho, do tamanho dos judeus de sua época, com a aparência de um judeu. Nele não havia nenhuma beleza. Jesus vai guardar para sempre as marcas da humanidade, as marcas da cruz, para como testemunho a todas as nações de salvos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Prepara agora o nosso espírito, a nossa mente, para estudarmos o subtema do livro Serviço Cristão. Que esse livro venha nos mover a fazer a obra, a missão que o Senhor nos confiou. Nós te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém.